Quem aí pegou a referência do tiro na mão esquerda do Vecna? E o cientista na caverna do Henry Crew, que é o mesmo do The First Shadow, a nova Coca-Cola do Lucas, né, o buraco de minhoca do Sr. Clark lá da primeira temporada, referências a Star Wars do Dustin, Alice no País das Maravilhas no quarto da Holly, referência ao pai do Dr. Brenner, referência a Patty Newby, né, que é a irmã do Bob, a bolinha do Steve no centro de um brinquedo do labirinto, a data 6 de novembro, e tem um detalhe específico nesse volume 2 da quinta temporada de Stranger Things que ninguém percebeu, eu não tô vendo ninguém comentar, e que vai ser crucial pro 8º e último episódio da quinta temporada, e a gente vai comentar sobre ele no decorrer desse vídeo. Simbora! Hello my friends, Geek na voz, e o primeiro detalhe, né, uma referenciazinha bem legal, vem justamente no quinto episódio desse volume 2, né, intitulado The Shock Jock, e esse título funciona em vários níveis, né, primeiro que ele traz referência direta ao plano do grupo de dar um choque no Demogorgon no topo da estação de rádio, né, tudo isso como parte da estratégia para ajudar o Will a se reconectar à mente coletiva, invadir a mente do Vecna e usar essa ligação para salvar a Max e a Holly. Mas ao mesmo tempo, Shock Jock também é uma gíria usada para descrever radialistas provocativos, exatamente o trabalho que a Robin passa a exercer como DJ de rádio, né, ela literalmente se torna uma Shock Jock. E um detalhe interessante é que esse episódio é dirigido pelo Frank Darabont. Para quem não sabe, ele havia se afastado da direção por 10 anos após um processo gigantesco envolvendo sua saída de The Walking Dead, que é a série que ele ajudou a adaptar e dirigiu na primeira temporada. Só que foram anos de disputa, né, envolvendo valores absurdamente altos, e o retorno dele, justamente em Stranger Things, não é coincidência. E o peso narrativo do episódio reflete isso, né? Sendo que nessa cena da caverna, né, das memórias do Henry, que a gente viu nesse volume 2, observem que aquele cientista, que na verdade é um soviético disfarçado, e eu vou comentar sobre isso mais pra frente, ele dá um tiro na mão esquerda do garoto, do Henry Crew, que é o Vecna. E esta é uma belíssima referência, afinal a mão esquerda do Vecna é um de seus artefatos mais icônicos e poderosos vindos da mitologia de D&D, onde ele perdeu essa mão, né, e o olho em combate, e o artefato concede super força e magia, mas corrompe o usuário, né, levando ele à loucura e à vilania, tornando-se uma prótese monstruosa e ameaçadora, né, com garras, capaz de sufocar e esmagar, ou seja, é um símbolo de seu poder e sua própria decadência, e vem da mão esquerda, onde ele tomou o tiro. Sendo que no sexto episódio, né, o Lucas chegou pra galera e disse que o plano dele era melhor e mais ousado que o da sua irmãzinha, a Erika, e essa é uma bela referência a ele mesmo, Lucas, lá na terceira temporada da série. Vocês lembram quando ele pegou aquela nova coca, né, a nova fórmula, e ele bebeu e disse que era melhor e mais ousado? Então, é a mesma fala que ele disse agora nesse volume 2. Sendo que nesse volume 2, o Dustin, ele fez uma referência gigantesca a Star Wars, o Retorno de Jedi. Afinal, o Dustin comparou o plano deles à destruição da segunda Estrela da Morte, né, pois assim como em Star Wars, a ideia inicial seria derrubar primeiro o gerador de escudos, que no caso de Stranger Things seria aquela parede gigante, né, que envolve o Upside Down, funcionando como a suposta barreira de proteção do Vecna. E quando o Dustin solta o comentário sobre medalhas para todos, ele está fazendo outra referência também a Star Wars, Uma Nova Esperança, brincando com o fato de que o Chewbacca, né, ele não recebeu uma medalha no final do filme original. É uma referência rápida, mas totalmente alinhada com o tom nerd da série, né? Sendo que lá na primeira temporada, lá em 2016, o professor, né, o Sr. Clark, que ele retornou aqui nesse volume 2, ele explicou, né, pros nossos garotos, né, pro grupinho, pro Dustin, pro Lucas, pro Mike, as dimensões alternativas. O Sr. Clark já falou sobre buracos de minhoca lá na primeira temporada. Só que na época parecia apenas um detalhe, né, um momento educativo sem grande peso. Mas agora aquela cena se torna uma das mais importantes de toda a série. A descoberta do Dustin revela a verdade, cara. O mundo invertido não é outro mundo, não é uma dimensão paralela. É um buraco de minhoca, exatamente como o Sr. Clark falou lá na primeira temporada. E outro detalhe que não é coincidência é a obsessão do Vecna com a data 6 de novembro, né? Ele enfatiza que esse é o dia em que tudo começa de verdade, o dia em que o processo de fusão dos mundos é iniciado. E essa data é importante porque remete a um trauma da infância do próprio Henry Crew, né? Pois quando adolescente, ainda estudante da high school, junto com Joyce e os outros personagens adultos, o Henry participou de uma peça teatral organizada pela Joyce, e o evento ocorreu exatamente no dia 6 de novembro, e algo profundamente traumático aconteceu naquela noite. E desde então essa data se repete como um marco simbólico, né? Porque foi em 6 de novembro, como sabemos, que o Will foi sequestrado na primeira temporada. E agora é novamente em 6 de novembro que o Vecna decide iniciar o colapso final das dimensões, cara. Tudo aponta para um ciclo psicológico que o Henry nunca conseguiu quebrar. E ao voltarem para casa dos Crew, né, há uma cena aparentemente simples, que são as crianças, né, se empanturrando de doces e besteiras. Mas isso não está ali por acaso, né? Essa gula exagerada funciona como um paralelo visual direto com a gosma que o Vecna força a goela abaixo das crianças que ele capturou, né? E assim como elas consomem açúcar sem parar, o Vecna alimenta essas crianças com aquela substância para poder sugar seus poderes psíquicos, amplificando a própria força até o ponto necessário para fundir o abismo com o mundo real, cara. E quando a história, né, desse volume 2 se desloca diretamente para Holly, a gente tem muitas, mas muitas referências, cartazes, pôsteres, muitas coisas referente à cultura pop. Cara, aqui é pra dar e vender. Pois o pôster de Alice no País das Maravilhas não é uma decoração, né? Ele reflete
reflete toda a trajetória da Holly, pois assim como Alice, a Holly cai em um mundo estranho, confuso e perigoso, uma verdadeira descida pra Toca do Coelho. E esse país das maravilhas, né, distorcido, é Camazotz em Stranger Things. Até a menção ao chá ecoa a clássica cena do chapeleiro maluco, né, reforçando essa metáfora aí da Holly. Sendo que a série também entrega uma referência bem clara ao Senhor dos Anéis, cara. Pois quando o Derek escuta escondido a conversa do grupo, o diálogo dele praticamente replica a cena em que o Samwise, né, ouve Frodo e Gandalf planejando a jornada. A estrutura da fala, o constrangimento e até o conteúdo no que ele diz, algo sobre um anel, um Lorde Sombrio e o fim do mundo, é uma homenagem direta ao Senhor dos Anéis, cara. E mais tarde, né, quando o grupo entra na estação de rádio e a câmera foca longamente nos lanches, né, das embalagens que estão aparecendo, a gente tem muitas referências interessantíssimas. Afinal, aquilo parece menos narrativa e mais de vitrine, né? Então marcas como Nabisco, General Miles e Frito-Lay aparecem de forma prolongada. Algo muito comum em filmes e séries quando empresas pagam para que seus produtos sejam exibidos de maneira explícita, né? É a mesma coisa do volume 1, quando do nada, né, a gente tá vendo uma cena e corta, aparece um Nike na nossa frente, né? O tênis da Eleven, ela amarrando o tênis com o pé lá na parede do Upside Down, na árvore. Isso daí é a mesma coisa aqui. E a Erika, como sempre, ela rouba a cena com uma série de referências a Frankenstein ao explicar o plano de eletrocutar o Demogorgon, né? E essa escolha não é gratuita. O paralelo, né, de dar vida ou energia a algo monstruoso reforça o clima científico e caótico da situação, né? É Frankenstein puro. E esse arco também serve para trazer de volta o Sr. Clark, né? Como eu disse, é um personagem essencial desde a primeira temporada. E quando eles retornam ao laboratório de Hawkins, o Dustin solta uma referência clássica a D&D sobre tesouros escondidos na masmorra, reforçando mais uma vez que o RPG sempre foi espinha dorsal conceitual de Stranger Things, cara. E um detalhe visual importante acontece quando Steve encontra a bolinha no centro de um brinquedo do labirinto. E esse momento funciona como um foreshadow, claro, né? Ele antecipa a revelação da esfera, né, de matéria exótica no centro do laboratório. E a série literalmente mostra o conceito em miniatura antes de revelá-lo em escala real, velho. Então o volume 2 começa exatamente de onde o episódio anterior termina, né? Com o Mike finalmente cumprindo algo que havia dito antes ao Will, chamá-lo de feiticeiro. E curiosamente o Will não escolhe esse título pra si. É o Mike quem começa a usar o termo e a série resgata os antigos paralelos com o Will the Wise, né? E a masmorra de D&D. Só que mesmo assim, vale notar que nas temporadas anteriores, o Will nunca aparece oficialmente como personagem jogável nas campanhas do grupo, né? E tem também, né, algumas referências, piadas internas em relação a mago e feiticeiro, né? Porque eles dizem que o Will não é um mago, ele é um feiticeiro. E essa distinção não é gratuita, porque o próprio Will explica como seus poderes funcionam e como eles são diferentes dos da Eleven e da Kali, né? Pois segundo ele, suas habilidades só funcionam quando ele está próximo da mente coletiva. É por isso que o grupo precisa literalmente reconectá-lo à colmeia usando a eletricidade do Demogorgon, né? O Will não possui um poder independente, ele está se apoiando nas habilidades do próprio Vecna, cara. É quase como se estivesse pegando carona no poder do inimigo, né? E mais adiante a gente viu com clareza o que o Vecna fez com as 12 crianças que ele raptou. Todas estão conectadas à gigantesca criatura do castelo dentro da dimensão do abismo, cara. E esse cenário já havia sido mencionado antes, mas agora fica impossível de ignorar o visual, né? Ele lembra diretamente algo saído de O Cristal Encantado, cara. É uma belíssima referência. E quando você observa melhor, aquela torre não parece apenas um prédio. Ela se parece com um Devorador de Mentes invertido, cara. Se você olhar para o interior da estrutura, tudo indica que ali existe algo como um coração pulsante. E isso reforça uma teoria inquietante, cara. Aquele lugar não abriga o Devorador de Mentes. Ele é o próprio Devorador de Mentes em forma física. E isso se conecta diretamente, né, com o desenho que a gente viu o Henry Creel, né, fazendo lá nos flashbacks na 4ª temporada, onde ele brincava, né, com a fumaça negra dentro do abismo, cara. E aquela fumaça sempre foi o Devorador de Mentes. Sempre esteve ali, sempre foi entidade dominante. E com a revelação da matéria exótica, muitas novas teorias surgem, né? A série sugere que o Brenner criou essa substância em laboratório e que isso está ligado ao acidente do Henry no passado, né? A origem de seus poderes e ao momento em que ele foi parar no abismo. Tudo, absolutamente tudo, converge para esse ponto, bicho. Ou seja, o que aconteceu com o Henry nos túneis, como ele ganhou os poderes, por que ele se conectou ao Devorador de Mentes, nada disso foi totalmente explicado ainda. Mas as respostas estão sendo entregues aos poucos, né? Camada por camada, à medida que novas revelações surgem. Pois o Vecna não quer apenas dominar Hawkins, ele quer fundir os dois mundos, né? O que na prática significaria a destruição da Terra como conhecemos. É exatamente isso que está em jogo. Sendo que na série, né, o roteiro decidiu chamar este lugar, né, que a Holly foi parar, onde a gente viu o Vecna e as 12 crianças, de O Abismo. Mas a gente sabe, né, segundo a peça oficial de Stranger Things, que eu já citei aqui várias vezes, né, que é o The First Shadow, uma peça canônica oficial. E comentem se vocês querem esse vídeo, né, do Geek explicando, né, contando a história completa dessa peça. Seria um vídeo longo de 30 a 40 minutos. Só que essa peça apresentou este lugar não como o abismo, e sim como dimensão X. E agora entendemos por que o Vecna precisa especificamente de 12 crianças, né? E por que ele não conseguiu avançar com o plano até tê-las todas sob seu controle. Tudo isso se conecta diretamente ao antigo programa do Brenner, a obsessão com o número 12 e ao que aconteceu com o jovem Henry Creel nas cavernas, né? Naquele encontro lá com o cientista misterioso que carregava uma maleta enigmática. E como a gente viu
viu na peça The First Shadow, foi através dessa maleta que o Henry, ele simplesmente foi parar na dimensão X pela primeira vez. Foi parar no abismo quando era criança, cara. Foi dentro dessa maleta. E o Vecna precisa dessas 12 crianças porque ele rouba o poder psíquico delas pra amplificar o próprio poder. Porque sozinho ele não é forte o suficiente pra forçar a fusão física entre as dimensões. Só que com elas conectadas, ele consegue energia suficiente pra literalmente puxar um mundo em direção ao outro, cara. Atravessando a ponte interdimensional. E a cena em que ele interrompe a Holly no ar dentro do Upside Down é um pequeno exemplo disso, né? Ele não apenas a impede de escapar, ele a arrasta de volta pro abismo com pura força mental, cara. Agora imagine isso acontecendo em escala total, né? Com todo o planeta Terra sendo puxado da mesma forma. É exatamente isso que ele pretende fazer. E é por isso que o Brandon tentou criar seu próprio grupo de 12 crianças, né? Eleven e Kallen surgem desse experimento, né? Usando o sangue do Henry Creel, o Brandon queria reproduzir artificialmente o mesmo poder, criando suas próprias pontes entre dimensões, cara. E o objetivo do programa nunca foi apenas estudar habilidades psíquicas. O interesse real sempre foi viagem interdimensional, cara. E isso não é algo que vai acabar, não importa quem morra. O exército sempre vai querer esse tipo de tecnologia, sempre vai existir outro cientista pronto para poder continuar o trabalho. E é por isso que a trama da Kallen, né, a fala dela pra Eleven nesse volume 2 ganha um peso dramático muito grande, porque ela chega pra Eleven e diz exatamente isso que eu acabei de falar pra vocês. Não importa se eles vencerem no final, se o plano der certo, se destruir o mundo invertido, destruir o Vecna, nada disso importa, porque o exército vai continuar no pé da Eleven. Eles vão querer capturá-la pra poder fazer outros experimentos. Extrair o sangue da Eleven, extrair o sangue da Kallen, é o que o exército quer. Vão surgir novos doutores Brenners, novas doutoras Kay, vai continuar existindo, cara. Você mata a cabeça de uma cobra, aí surge 2, 3. E outro ponto importante é o conceito da prisão mental, chamado de Camazotz, né? Esse nome vem diretamente de uma dobra no tempo, né? Que é o livro que a Holly está lendo nessa 5ª temporada, onde Camazotz é um lugar controlado por uma entidade sombria que manipula mentes. E a analogia aqui é muito clara, né? O Vecna mente para as crianças. Ele diz que está salvando elas dos monstros e promete segurança, promete que suas famílias vão ficar bem. Só que no fundo ele está vendendo uma ideia muito maior, né? As de que o abismo é um mundo melhor do que a Terra. E essa crença não surge do nada, né? Ela nasce da infância profundamente traumática do Henry Creel, do momento em que ele se perdeu nas cavernas, foi transportado pro abismo, encontrou o Devorador de Mentes e voltou transformado. E depois disso ele passou anos sendo explorado, abusado e usado como cobaia pelo Brandon, né? Que drenou seu sangue para limitar o programa. E a peça Stranger Things The First Shadow deixa isso ainda mais claro ao mostrar os anos de escola do Henry, né? Extremamente violentos e perturbadores. E a série até ajusta um pouco sua idade, né? Tornando canônico que ele estudou com a Joyce, com o pai do Steve, com o Ted e a Karen. E até com o próprio Hopper, né? E ainda teve o tio do Ed, né? Que é o Alan Manson, que o Henry Creel também estudou com ele na época do ensino médio. Teve até a Perry Newbit, que era namorada do Henry Creel. A Perry Newbit, pra quem não sabe, é a irmã do Bob. O Bob lá da 2ª temporada, que Deus o tenha. Cara, o Henry Creel, ele namorou com a irmã do Bob, mano. Olha que coisa maluca esse negócio canônico, né? E outro detalhe interessante é o motivo pelo qual os adultos de Stranger Things nunca perceberam que aquele antigo colega de escola, o Henry Creel, era o Vecna o tempo todo, cara. É uma dúvida que eu sempre tinha, porque a Nancy sabe que o Henry Creel é o Vecna. Ele sabe a identidade do Vecna, né? Ela sabe. A Eleven também sabe que o Henry Creel é o Vecna, só que as duas nunca contaram pra nenhum dos adultos. No dia que elas contarem, a cabeça da Joyce vai explodir. E vão por mim, a resposta é mais simples e mais estranha do que parece, né? A verdade é que os irmãos Duffers não tinham tudo isso planejado desde a primeira temporada, né? Porque quando a série começou, o Vecna sequer existia como conceito totalmente definido, né? Sua primeira aparição real acontece apenas na 4ª temporada. E mesmo ali, durante boa parte dos episódios, ele permanece oculto, distante, quase abstrato. Nem os próprios personagens, né, nem parte da equipe criativa conectaram imediatamente os pontos que ligavam o Vecna ao Henry Creel. E essa associação só ficou clara bem mais tarde no processo criativo, cara. Só que isso cria situações curiosas, né? Porque no final do primeiro volume, né, quando o Vecna aparece na base dos militares e faz massacre, e carrega o Will e tudo mais, a Joyce aparece pra ele, né, tenta impedir que ele chegue até o Will, e o Vecna, né, Henry Creel, pega e joga a Joyce de lado, né? Mas ele não joga com tanta força. Ele não joga pra esmagar os ossos da Joyce. Joga mais ou menos assim, sem causar tanta dor. Por quê? Porque talvez ele tenha até um pouco de consideração pela Joyce, porque ele sabe que é a Joyce do ensino médio. Pra ela, o Vecna é apenas um monstro, e o Henry Creel, o garoto que dividiu corredores da escola com ela décadas antes, simplesmente não existe mais em sua memória como uma ameaça possível, né? Talvez o episódio final reconheça esse passado compartilhado que todos sabem que o Vecna realmente é. Mas sendo realista, com apenas cerca de 2 horas restantes, é improvável que a série se aprofunde em todos esses detalhes emocionais, né? E outro ponto importante envolve a comparação entre o Devorador de Mentes e a entidade conhecida como a Coisa Negra, né, do livro Uma Dobra no Tempo. A semelhança visual e conceitual entre as duas é evidente, especialmente quando observamos como o Devorador de Mentes foi retratado nas primeiras temporadas. Só que aqui surge uma contradição interessante, cara. Os Duffers afirmaram que a peça teatral The First Shadow é canônica, e nessa peça o Devorador de Mentes aparece como uma entidade separada, superior e consciente, e começa a manipular o Henry Creel quando ele fica preso no abismo. E isso sugere que o Henry não se tornou Vecna sozinho,
sozinho, né? Pelo contrário, tudo indica que ele foi influenciado, ele foi moldado e corrompido por essa entidade desde o início. Ou seja, mesmo que o Vecna execute atos terríveis e lidere o plano de destruição, a peça deixa implícito que tudo isso sempre fez parte de um plano maior do próprio Devorador de Mentes, cara. E a analogia de Star Wars, e aí é mais uma referência, né? Porque eu já citei o Dustin, Star Wars foi muito referenciado nessa quinta temporada, a gente retorna aqui com outra analogia sensacional, porque é como se o Vecna fosse o Darth Vader, né? Poderoso, temido, mas ainda um instrumento. E o Devorador de Mentes ocuparia o papel do Imperador Palpatine, né? Puxando os fios nos bastidores, cara. E a série também fez questão de lembrar o espectador sobre os poderes únicos da Kali, pois enquanto Eleven se destaca pela força bruta e controle psíquico, a Kali é uma mestre das ilusões. Sua habilidade de distorcer a percepção da realidade é mais refinada, é mais sutil e potencialmente mais perigosa. Por isso que muitos fãs começaram a questionar suas verdadeiras intenções, né? Será que tem essa possibilidade da Kali estar enganando a Eleven durante esse tempo todo? Ela ser uma, sei lá, um ajudante talvez do Ryu Krill? Uma enviada do Vecna? Porque tem uma fala da Kali pra Eleven nesse volume 2 muito estranha. Ela chega pra Eleven e se refere ao Ryu Krill, ao Vecna, como nosso irmão. Olha, ela tá tentando aproximar o Vecna da Eleven. Olha que loucura, ó. Cuidado com a Kali, hein? Tá estranho isso aí. Eu sei o que ela é, mas eu não consigo provar. Então essa ideia de que a Kali pode trair o grupo no final não é absurda, né? Especialmente considerando que seu argumento central gira em torno de convencer a Eleven de que ambas precisam morrer. É muito estranho esse papinho da Kali, mano, de que a Eleven tem que ficar pra trás, que ela tem que se sacrificar pra poder acabar de uma vez com tudo isso. E se ela estiver mentindo, estiver enganando a Eleven? Rapaz, de olho nessa menina aí, apareceu do nada aí. E em meio a tudo isso, o humor ainda aparece de forma pontual na temporada, né? Porque o Hopper fez uma piada sobre a BMW do Steve, destruído no volume 1 e agora perdido no meio da parede lá no mundo invertido, né? Ou talvez lançado no vácuo absoluto entre dimensões, flutuando pra sempre como se fosse o carro da Tesla no espaço, né? Pode ser uma bela referência. Só que por trás dessa piada tem algo sério, cara, porque a Eleven confronta o Hopper diretamente, acusando ele de querer morrer. E ela percebe que ele sempre carregou a ideia de que um dia se sacrificaria por ela, né? E o Hopper sempre acreditou que seu destino era morrer protegendo a Eleven, e isso moldou suas decisões por anos. E essa mesma lógica aparece no conflito entre Dustin e Steve, né? A discussão dos dois gira em torno do sacrifício do Ed. O Dustin teme que o Steve esteja seguindo o mesmo caminho, né? O caminho de alguém que acredita que sua morte é inevitável e necessária. E no fundo, na Stranger Things não está apenas falando sobre monstros, dimensões ou poderes psíquicos. Está falando sobre a culpa, cara, sobre o trauma e pessoas que acreditam que só tem valor quando se sacrificam. Eu não sei vocês, mas o Steve tá com a carinha de que vai salvar a vida do Dustin, vai se sacrificar nesse último episódio. E eu tô com medo. Eu tô com medo da Eleven aí cair no papinho da Kali, tô com medo do Steve, eu tô com medo de todo mundo agora. Só que como outros personagens logo apontam, o Dustin está errado, né? E a série faz questão de deixar isso claro. A verdade revelada é que aquela parede não é exatamente um escudo. Ela existe porque dentro dela está a matéria exótica. E essa matéria é, na realidade, a própria ponte entre as dimensões. Não é proteção, é estrutura, é o que mantém tudo unido. E enquanto tudo isso acontece, né, Nancy e Jonathan passam praticamente o episódio inteiro se afastando emocionalmente, né? Não há briga explosiva, é algo mais silencioso. E os próprios criadores confirmaram que ao final do volume 2, os dois estão oficialmente separados. Não por causa do Steve ou de outra pessoa, simplesmente porque perceberam que não querem mais estar juntos, né? Eles admitem com maturidade que não querem casar, não querem seguir aquele caminho e tudo bem, né? Isso acontece de forma simbólica, né, e visual quando o Jonathan pega o anel e simplesmente joga fora. Muita gente achou que ali era um pedido de casamento. Gente, não, é o oposto. E os criadores da série confirmaram, eles não vão mais ficar juntos, não é o pedido de casamento. Sendo que a Nancy, né, disse pro Jonathan no mundo invertido que ela odeia The Clash, né? The Clash é essa que tem a música que um dia ajudou a salvar a vida do Will, né, que é simplesmente Shora's Tale ou Shura Go. É outra belíssima referência. E outro detalhe crucial envolve a matéria exótica em si, né? Porque aquela gosma que derrete partes do laboratório de Hawkins não é outra coisa, é a matéria exótica em estado estável, corroendo fisicamente o prédio. Mas o ponto mais importante é outro, né? Essa substância é letal pro Devorador de Mentes e pra qualquer criatura vinda do abismo, cara. É por isso que o ar ao redor dela fica completamente limpo, né? Sem esporos ou qualquer outra forma de vida orgânica. Isso indica que quando a matéria exótica for destruída, a explosão não será apenas estrutural. A energia liberada pode eliminar tudo que for orgânico e pertencer à dimensão X. É uma possível arma definitiva contra a dimensão X. E com isso, a Kali explica pra Eleven, Hopper e companhia o que aconteceu com ela durante todos esses anos. E só nessa fala dela, a gente tem tantas nuances pra comentar, tantos detalhes, que eu vou ter que dar uma enxugada aqui. Ela conta como foi capturada pela Doutora Kay, como que os seus amigos foram mortos e como seu sangue passou a ser usado em experimentos contínuos. E essa revelação não apenas aprofunda o trauma da personagem, mas também reforça o ciclo cruel que a série vem construindo desde o início, né? Nada disso é coincidência. Cada referência, cada metáfora e cada detalhe visual está preparando o terreno para algo maior. E tudo indica que o final vai cobrar um preço alto. Sendo que um dia, uma daquelas mulheres grávidas, né, que a Kali presenciou e que a gente viu nas memórias, nos flashbacks dela, nesse volume 2, um dia foi a Terry Ives, foi a mãe da Eleven, que por sinal, cadê
cadê a Terry Ives, mano? Essa mulher não vai mais aparecer não, pelo amor de Deus. Ela tá viva, gente. Tudo bem que ela tá num estado meio vegetativo, né? Não consegue falar, tá num transe absurdo. Mas cadê a Terry Ives, pô? Cadê a mãe da Eleven? Tá esquecida no churrasco? Na realidade, cara, o que aconteceu com a Kali lá atrás é algo que pouca gente sabe. O episódio dela na segunda temporada não foi pensado apenas como arco isolado na série. Ela foi criado originalmente para funcionar como um episódio piloto de um possível spin-off focado na personagem. E esse spin-off, no entanto, nunca saiu do papel. E os irmãos Duffers nunca explicaram oficialmente por que decidiram não seguir com essa série derivada da Kali, né? O que a gente sabe é que eles ainda pretendem expandir o universo de Stranger Things com um spin-off em live action ambientado fora de Hawkins, com personagens completamente novos após o fim da série principal. E mesmo com Duffer deixando a Netflix para trabalhar em novos projetos e franquias na Paramount, a própria Netflix planeja continuar explorando o universo da série sem eles, né? A gente sabe por que eles não fizeram o spin-off da Kali, né? Cá entre nós. Vamos ser sinceros aqui. Que personagem insuportável. Eu não veria uma série da Kali. Não, eu veria, obviamente. Eu amo Stranger Things. O que é que eu tô falando aqui? Só que como o spin-off da Kali foi cancelado, a série acabou ficando com uma personagem extremamente poderosa e sem um destino definido, né? E a solução encontrada foi trazê-la de volta agora, na quinta temporada, para finalmente dar um encerramento à sua história. Só que originalmente, como eu disse, a Kali não fazia parte do grande plano central da série da forma como passou a fazer agora. E esse novo arco conecta diretamente o antigo programa do Brenner com a tentativa atual de criar 12 crianças capazes de abrir pontes através do espaço e tempo, né? O número não é aleatório, e tudo isso se conecta ao que o Vecna está fazendo no presente. Pois quando Holly e Max encontram aquela porta isolada no meio do campo, a cena lembra muito o final da série Peacemaker, né? Mas é importante lembrar que esse episódio foi gravado muito antes de Peacemaker ir ao ar, então não se trata de uma referência direta, é apenas uma coincidência visual que eu trouxe aqui pra vocês. Já no porão, o filme que a Holly e a sua amiga estão assistindo é A Hora do Pesadelo 3, né? O Guerreiros dos Sonhos, com a Patricia Arquette. E essa escolha não é por acaso, né? O arco da Holly e Max funciona exatamente como esse filme. Crianças presas em um espaço mental, lutando pra escapar de um vilão que as ataca através da mente, e nesse paralelo, o Vecna assume claramente o papel do Fred Krueger, né? E esse detalhe ganha ainda mais força, né? Essa referência fica ainda mais interessante quando a gente lembra, né, que o Robert, né, o ator que interpretou o Fred Krueger, lendário, ele apareceu na quarta temporada de Stranger Things. Ele é o pai do Henry Creel, mano. Ele é o pai do monstro. O Fred Krueger é o pai do Vecna. Olha que coisa doida. E a série, no entanto, não se preocupa tanto em respeitar rigorosamente a linha do tempo quando se trata de referências culturais, né? Isso já aconteceu diversas vezes ao longo das temporadas, né, com músicas, filmes e produtos aparecendo antes de existirem oficialmente. Nesse caso específico, A Hora do Pesadelo 3 só chegou aos cinemas em outubro de 1987. E na série, os eventos acontecem no Halloween daquele mesmo ano, o que tornaria impossível o filme já estar passando na televisão aberta, né? Mas ainda assim, a referência é mantida porque o simbolismo importa mais do que a precisão histórica, né? E quando a Holly atravessa a estante em outra linha temporal, a cena lembra imediatamente Interestelar, cara. A escolha dos livros na estante, especialmente os relacionados ao espaço, reforça a ideia de que eles estão lidando com dimensões além da compreensão humana. E é nesse momento que o Dustin finalmente explica, né, de forma clara, o que realmente é o mundo invertido. A matéria exótica não é apenas uma fonte de energia ou elemento perigoso, ela é a própria ponte, cara. A parede de carne, né, aquela parede gigante que a gente vê, não é um escudo, mas a estrutura física que conecta as dimensões. Sendo que toda essa lógica remonta à juventude do Brenner, né? A série sugere que quando ele era jovem, ele perdeu os pais em circunstâncias misteriosas, possivelmente ligadas a outra dimensão. E esse trauma teria motivado sua obsessão por viagens interdimensionais. E ao longo dos anos, o Brenner desenvolveu teorias e experimentos e, eventualmente, a criação da matéria exótica como forma de abrir portais entre mundos. Porém, como vimos na peça The First Shadow, né, o pai do Dr. Brenner lá atrás, ele simplesmente se envolveu naqueles experimentos do navio, e aí deu errado, ele foi pra dimensão X, ele voltou, mas ele não voltou num estado meio que não humano, ele voltou meio vegetativo, e aí o Brenner depois correu atrás dos sonhos do pai. Enfim, é toda uma lore, é toda uma história que eu posso explicar pra vocês em outro vídeo, tá? Mas vocês vão ter que comentar embaixo se vocês querem um vídeo sobre essa história do The First Shadow. Então entra o Henry Creel, né? Porque quando criança ele se perde nas cavernas e acaba cruzando o limite entre dimensões. E o cientista que o encontra acredita estar lidando com alguém ligado à equipe do Brenner. E a maleta que ele carrega contém algo essencial para a manipulação da matéria exótica e para a abertura dos portais. E nesse momento o Henry é sugado pro abismo e entra em contato com o Devorador de Mentes. Ele retorna 12 horas depois, transformado. Com poderes, o Brenner o encontra, entende o que aconteceu e passa a usar o Henry como base para criar o seu programa de 12 crianças. O objetivo sempre foi o mesmo, cara, construir pontes entre dimensões. E isso nos leva diretamente aos eventos da primeira temporada, né, quando Eleven empurra o Henry pro abismo e, sem saber, cria a ponte definitiva, que é o mundo invertido. Então toda a origem de Stranger Things está ligada, no fim das contas, ao desejo militar de atravessar o espaço e o tempo. E o que torna Eleven diferente de outras crianças é apenas o acaso genético. Então existe uma ligação biológica ainda mais profunda entre ela e o Henry Creel que a gente não sabe, um parentesco aí. Essa é uma das perguntas que a série deixa em aberto, guardada cuidadosamente pro episódio final, né? A galera teoriza de que o pai da Eleven na série seria o próprio Henry Creel, né? Porque
porque ele, na época do laboratório, que ele trabalhava forçadamente com o Brenner, onde ele conheceu Eleven pela primeira vez em 79, ele naquela época teria um caso com a Terry Ives, que seria a mãe da Eleven, e seria o Henry quem engravidou a mãe. Enfim, uma teoria maluca aí, mas comenta embaixo o que vocês acham. E um dos pontos mais importantes é quando o Will consegue, né, simbolicamente, enfraquecer o Vecna com a própria espada dele, né? Não no sentido literal, é claro, mas mental. Ele invade a mente do Vecna, retoma o controle e o expulsa, salvando Max e Holly no processo. E essa cena não existe apenas para resolver aquele conflito imediato. Ela serve para provar algo essencial. O Vecna não é invencível. O Will consegue vencê-lo dentro da sua própria mente. E se ele conseguiu uma vez, pode conseguir de novo. E isso deixa claro que um dos grandes confrontos do episódio final provavelmente vai acontecer dentro do espaço mental do Vecna. A batalha decisiva não será apenas física, mas psicológica. O Will não é apenas uma vítima ou uma peça secundária, ele é a ameaça real pro Vecna, cara. E quando Nancy e Jonathan tentam destruir a matéria exótica, a coloração vermelha que surge não parece aleatória. É o mesmo tom usado anteriormente para representar o Devorador de Mentes e sua influência. Isso pode ser uma pista visual importante sobre a origem dos poderes do Henry Creel. Talvez a matéria exótica tenha tido um papel direto na transformação dele. Afinal, a forma como a matéria exótica desafia as leis da física é muito semelhante à maneira como os poderes psíquicos funcionam na série. Isso levanta a possibilidade de que todos os poderes estejam de alguma forma ligados a uma substância, cara. A essa substância. Sendo que o episódio, né, o Escape from Camazotz, marca o momento, né, em que Max e Holly conseguem escapar desse Mindscape, né, desse controle mental do Vecna e retornam aos seus corpos verdadeiros. Só que Camazotz, além de ser uma referência direta ao livro Uma Dobra no Tempo, funciona como uma metáfora para o controle mental absoluto exercido por uma entidade maligna. Não por acaso, esse episódio também traz um tom quase irônico com piadas envolvendo o Sr. Clark e a bibliotecária, né, aliviando momentaneamente a tensão. E quando o Vecna afirma que existem outras maneiras de chegar até a Max, ele não está falando de atacá-la mentalmente novamente, mas sim em matar o seu corpo no mundo real. E é exatamente por isso que ele usa o Will como ferramenta, né, vasculhando as memórias dele para localizar a Max no hospital. Isso daí é uma coisa que eu nunca entendi, né? O Vecna precisou entrar na mente do Will para poder saber onde a Max tá. Assim, ele teve um ano para saber onde a Max estava e provavelmente era no hospital, né? Se ela tava imóvel, ela devia estar no hospital. Então precisou do Will para isso. E no rádio, né, a Robin resgata o álbum da Kate Bush retomando a Running Up the Hill, né? Enquanto o álbum da Tiffany funciona como eco direto da música que marcou a Holly no primeiro volume, né? Que é I Think We're Alone Now. E nada disso é aleatório. Tudo reforça a ideia de conexões emocionais como âncoras contra o Vecna. E quando retornamos ao confronto, né, entre Will e Vecna, vemos o Will sendo aprisionado dentro da memória da biblioteca. Exatamente o mesmo lugar onde o Vecna o manteve preso na primeira temporada. O Vecna também confirma algo que os fãs já suspeitavam há anos. Foi o Will, sob controle mental, quem construiu a rede de túneis sob Hawkins na segunda temporada. Ele fazia isso enquanto dormia, cara, sem consciência. E isso funciona, né, como um ensaio do que o Vecna pretende fazer com o planeta inteiro ao fundir a Terra com o abismo, né, que é remodelar fisicamente o mundo. E quando a Holly percebe, né, que o símbolo M marca o ponto certo no mapa usando a luneta lá do Henry Creel, fica claro que M não significa apenas o local. Ele representa o Devorador de Mentes. As cavernas onde o Henry se perdeu carregam um trauma tão profundo que ainda assombra o Vecna no presente. O abismo não é apenas um lar pra ele, é também a origem do medo, cara. E a série finalmente mostrou, né, a cena completa do Henry lá na caverna, se deparando com aquele cientista que, novamente digo pra vocês, na verdade não é o cientista, né, é um infiltrado soviético que tá ali. E o Henry acaba matando ele acidentalmente pra se defender e abrindo aquela misteriosa maleta. E a teoria permanece a mesma, né, o conteúdo daquela maleta está diretamente ligado à matéria exótica. Então Max e Holly, por fim, conseguem alcançar os portais de retorno. E é nesse momento que Holly ajuda Max a entender a verdade mais importante de todas. Nunca foi sobre a música. A música era apenas o gatilho. O que realmente a salvou foi sua conexão com o Lucas, né? São laços reais, cara, laços profundos e humanos. É por isso que a Holly consegue abrir o seu portal ao lado da Max, porque ela entende que o que importa não é o som, não é a música, mas aquilo que você está emocionalmente ligado. E o episódio seguinte, nesse intitulado The Bridge, é uma grande referência às grandes descobertas que a gente teve nesse episódio. Porque o mundo invertido não é o destino final. Ele é Bridge, ele é a ponte. E essa ponte está prestes a cair. E quando Holly consegue atravessar de volta, né, para a ponte entre os mundos, algo impressionante acontece. Ela começa a despencar do céu pelo mundo invertido, né? E muita gente se perguntou se o Vecna realmente salvou a vida dela naquele momento. E tecnicamente sim, ele salvou. Se ele não tivesse interrompido a queda no ar, a Holly teria se chocado contra o solo. E esse detalhe cria uma ambiguidade desconfortável, né? Mesmo sendo vilão, o Vecna ainda age de forma estratégica, de forma calculada e não puramente impulsiva, né? Então a narrativa retorna à estação de rádio que passa a funcionar quase como a Batcaverna do grupo, né? E tem várias referências ao Batman no volume 1 e no volume 2, né? Mas é importante lembrar o contexto histórico. A história se passa em 1987. Isso significa que a versão mais recente do Batman, conhecida pelos personagens, seria a do Adam West, já que o filme do Michael Keaton, né, de 89, ainda não havia sido lançado. Então essas referências ajudam a ancorar a série no período certo e reforçam um tom nostálgico, cara. Só que nesse momento, Dustin
Martin assume o papel de estrategista definitivo. Ele apresenta uma explicação muito mais detalhada, né, quase uma aula completa, sobre como funcionam a matéria exótica, a ponte entre os mundos e o abismo. E o nome abismo não é usado por acaso. Ele vem diretamente do universo de Dungeons and Dragons, né, onde representa um plano de causa absoluto e o mal puro, velho. E a peça teatral The First Shadow, que é canônica, chama esse abismo de dimensão X justamente para não se apegar tanto ao RPG Dungeons and Dragons, quer se desvincular um pouco do RPG. E essa linguagem pertence aos garotos, não ao Vecna. O Vecna nunca se importou com jogos ou metáforas. Ele não sabe o que é D&D. Quem traduz o horror em termos compreensíveis são as crianças, né? Para elas, a dimensão X e o abismo são o mesmo lugar, apenas descritos com linguagens diferentes, né? E o Steve, sempre prático, começa a montar um plano envolvendo um helicóptero, e caso esse plano realmente seja usado no episódio final, é impossível não pensar na clássica piada do predador Get the Chopper, né? O filme foi lançado em meados de 1987, o que significa que os personagens provavelmente já o teriam visto naquela altura da história. Ou não, sei lá, porque como é 1987, foi lançado e tava um caos em Hawkins, eu acho que a galera não tinha muito tempo pra cinema, né? Meio que a cidade foi dividida ao meio, sendo que as constantes menções aos feijões mágicos funcionam como uma referência direta ao João Pé de Feijão, né? Steve passa a enxergar a torre de rádio como equivalente simbólico do Pé de Feijão, que é uma estrutura que permite subir até o mundo superior. E nesse caso, o objetivo é permitir que Eleven chegue perto o suficiente pra entrar na mente do Vecna e travar uma verdadeira batalha psíquica, véio. Só que o plano depende de um momento específico, que é quando os mundos estiverem tão próximos que a torre de rádio literalmente atravesse o abismo. Esse seria o ponto de acesso. Ao mesmo tempo, eles pretendem usar Eleven de volta aos tanques do laboratório de Hawkins, já que aquele é o ponto mais próximo do Vecna no mundo físico, né? E cara, essa decisão não é só estratégica, é narrativa. Os criadores querem fechar o ciclo, né? Voltar ao ponto de tudo começou. A imagem da Eleven nos tanques do laboratório é uma das mais icônicas da primeira temporada. Então, repeti-la agora reforça a ideia de que a história está prestes a se completar. E enquanto todos se preparam, né, a gente tem uma referência visual, né, lá dentro da rádio, que é simplesmente The Wall, do Pink Floyd, cara, o álbum icônico da banda, pô. E não é coincidência, né? É uma referência direta àquela parede gigante de carne que separa os mundos, né? E o Steve ainda faz uma referência clássica ao jogo Duck Hunt, né, reforçando o clima oitentista. E pouco antes da missão começar, Dusty e Steve retomam uma frase que marcou a terceira temporada: se você morrer, eu morro. Eles disseram isso também lá na terceira temporada, cara. É uma belíssima referência, assim como a fala do Lucas lá da Coca-Cola. E falando em decisões extremas, a série aprofunda ainda mais o plano da Kali, né, que tenta convencer a Eleven de que a única forma real de acabar com tudo seria o sacrifício final das duas. Só que mesmo assim, tudo indica que esse caminho não será seguido. Não parece que a Eleven vai morrer no final da série. E isso se conecta diretamente a uma entrevista recente, né, dos irmãos Duffers, na qual eles praticamente pedem para o público se preparar emocionalmente pro fato de que personagens que todos esperam que morram, talvez não morram. E a intenção é justamente quebrar a expectativa, né? Pô, tá na cara que o Steve talvez em algum momento vai se sacrificar, que ele vai ser esse herói que ele disse que o Ed era e que ele morreu, e ele talvez tenha o mesmo destino do Ed. Isso é o que a gente já espera, que o Steve vá de racha pra cima. Então possa ser que não aconteça, porque os criadores falaram isso. A Eleven é outra personagem que depois dessa fala da Kali, de que ela tem que se sacrificar pra salvar todo mundo, possa ser que a Eleven não se sacrifique. Por quê? Porque é o que a gente já espera, já aguarda pro final. E aí seria uma quebra de expectativa. E um dos momentos mais emocionais do volume 2 envolve o grande discurso do Will, né? A série usa esse momento não apenas como marco pessoal do personagem, mas também como uma peça central da estratégia contra o Vecna. A ideia é simples e poderosa ao mesmo tempo, né? Derrotá-lo não apenas com força, mas no confronto emocional. É uma espécie de terapia dentro do espaço mental. É um embate direto com o Hank Pym, não como um monstro, mas como aquilo que ele foi um dia. E o próprio ator, cara, vai uma curiosidade muito interessante, tá? Que saiu recentemente, o Noah Schnapp, que interpreta o Will, ele disse que só essa cena da revelação do Will pro grupo levou 12 horas pra ele fazer. 12 horas pra ser filmado, irmão. Só essa cena. E existe um detalhe quase irônico nesse momento, né? Quando o Will finalmente se revela pro grupo, né? Se assume, a reação de geral é mínima, né? Não porque não se importam, mas porque muitos já sabiam. Ele só nunca tinha dito em voz alta, né? E esse silêncio coletivo funciona como um abraço invisível, cara. É um reconhecimento sem necessidade de palavras. E o volume 2 termina com um dos cliffhangers mais inquietantes de toda a série, né? O Vecna acende as velas dentro de sua prisão mental em Camazotz, e a cena é montada como se todos estivessem se reunindo ao redor de uma mesa de jantar. Mas não tem celebração. É um ritual, cara. E nesse momento ele começa oficialmente a drenar os poderes das crianças e dá início ao processo físico de fusão entre os mundos. E logo em seguida os créditos entram acompanhados pelo som do relógio antigo da casa dos Creel, né? Então cada badalada não é apenas um som ambiente, é uma contagem regressiva. É um aviso claro de que o tempo acabou. A série usa exatamente o mesmo recurso que a Marvel vem explorando em seus trailers mais recentes, né? A ideia de um relógio correndo em direção ao fim do mundo, cara. E aqui não é metáfora, é literal, é o início do fim da Terra. Faltou algum detalhe, referência, easter egg e curiosidade? Comenta aí embaixo que eu vou ler e responder todo mundo. Essa até a próxima, valeu, falou e fui. E deixa o like também, pô, ajuda o vídeo, deu maior trabalho pra fazer isso aqui.